Bom dia a todos. Hoje vamos dar sequência à nossa aula de bioética. Falando sobre assistência da enfermagem, ela envolve diversas situações e procedimentos específicos, principalmente neste setor. Além disso, durante as diferentes intervenções que o enfermeiro, o técnico auxiliar realiza, exige qualificação técnica de todos esses profissionais, independente da sua categoria, e pode acontecer durante o percurso desses procedimentos, da execução dessas tarefas, muitos eventos adversos ao paciente. Muitos eventos podem ser evitáveis e geralmente tendem à negação e subnotificação. O que quer dizer isso? Muitas vezes, sob punição ou sobre o risco de ser punido, os profissionais de enfermagem deixam de fazer a notificação correta dos eventos adversos. Esse fato, ele pode prejudicar o quê? A visão de forma geral, o que realmente acontece dentro de um contexto de internação desse paciente, independente da unidade em que ele se encontra. Dessa forma, impede que, de certa forma, há uma ação preventiva, educativa e punitiva aos profissionais. A punição, nos dias de hoje, ela não é mais utilizada como se utilizava antigamente. Hoje, todos os eventos adversos, eles são discutidos, eles são levados à pauta de reuniões importantes de um grupo que se reúne entre enfermeiros, gestores, administradores, médicos, diretores clínicos, para resolver qual é o problema que está causando esses eventos, porque muitos deles acabam sendo repetitivos. Diante desta realidade, em que os profissionais de enfermagem estão sujeitos a cometer eventos adversos, pode-se concluir que eventos podem surgir durante o processo de internação de qualquer que seja o paciente. E o enfermeiro, como líder de uma unidade, seja ela UTI, internação ou um pronto atendimento, ele necessita reconhecer e conhecer tais situações para buscar soluções e consequente segurança do paciente, com foco na qualidade da assistência. Assim, o enfermeiro, ele levanta periodicamente os indicadores de uma certa unidade onde ele trabalha para demonstrar as situações e os eventos adversos decorrentes da assistência prestada, tendo como embasamento os fatos éticos ocorridos relacionados com o diagnóstico situacional inicial. O que quer dizer um diagnóstico situacional inicial? Ele estuda todo um panorama, todo um contexto, toda uma realidade e onde o profissional se encontra inserido. O que propiciou aquele erro que foi causado ao paciente? Pode ter sido várias situações. Então, o diagnóstico situacional, ele coloca em que situação se encontra a determinada unidade e o que ela traz de erros ou de riscos que podem levar esse profissional a cometer um evento adverso. Os erros na enfermagem e os conceitos gerais. Primeiramente, vamos conhecer alguns conceitos relacionados que podem levar aos erros. Uma situação de negligência, o que seria isso? É uma falta de cuidado ou de atenção numa determinada situação, tarefa ou ocorrência, ao não serem tomadas as devidas precauções, com ausência de reflexão necessária, a indagação do sujeito, apresentando indolência, inércia e passividade, agir com irresponsabilidade. Vamos dar um exemplo bem simples. Eu sei que o sinal está vermelho, eu sei dos riscos que ocorro. Quando eu vou atravessar uma avenida com sinal vermelho, pode surgir de repente um carro e eu ser atropelada por esse carro. Isto é uma negligência, porque eu apresentei uma falta de cuidado ou de atenção em uma determinada situação, tarefa ou ocorrência. A imprudência é o ato de agir perigosamente,
com falta de moderação ou precaução. Consiste na violação de regras ou leis, um comportamento de precipitação e sem cautela, falta de cuidado, imprevidência acerca de riscos e mal ao paciente, que deveriam ser previstos. Um exemplo muito simples seria eu não utilizar uma máscara sabendo que esse paciente requer uma precaução por gotículas ou aerossóis. Mesmo assim, eu não uso nenhum tipo de precaução. Eu violo uma regra ou uma lei e eu faço um comportamento de precipitação e não cauteloso. É uma falta de cuidado com a minha pessoa. E nesse caso, eu estou cometendo um ato de imprudência. Temos ainda um conceito muito importante, aliás, dois conceitos muito utilizados na área de saúde, que nós devemos conhecer também. Um deles é a imperícia, é agir com falta de competência ou habilidade técnica ou conhecimentos teóricos fundamentais e básicos da profissão. É uma inaptidão específica para a realização de determinada atividade técnica ou científica. Um exemplo muito simples, eu tenho que puncionar uma veia, só que eu não conheço o tipo de catéter que eu vou utilizar. Muito menos eu tenho habilidade técnica para puncionar uma veia de um paciente que está totalmente debilitado, cheio de hematomas, com uma rede venosa já complicada. Mesmo assim, sem pedir nenhuma opinião, sem pedir nenhuma ajuda, eu preparo a minha bandeja, vou até o leito do paciente e acabo puncionando a veia. Aliás, nas tentativas de puncionar essa veia, eu acabo perdendo o catéter, contaminando o catéter, que é o único que eu tenho, porque eu não conheço, não tenho habilidade técnica e nem conhecimento teórico fundamental e básico para saber o que eu estou fazendo. É a minha primeira punção e eu quero já fazer uma coisa sem nenhum acompanhamento. Eu estou cometendo um ato de imperícia. A iatrogenia é qualquer erro ocorrido com o paciente submetido a procedimentos como sondagem, intubação, cirurgia e administração de medicamentos, realizado por médicos ou qualquer pessoa da área médica. Aí um exemplo bem simples seria na passagem de um catéter central, onde pode haver uma perfuração de uma pleura, e esse paciente acaba recebendo como resposta a esse evento adverso grave um dreno de tórax. Nos Estados Unidos, acredita-se que seja responsável pela terceira causa de óbito na população idosa. Veja como são graves esses conceitos na aplicabilidade no nosso dia a dia. Então, precisamos refletir sempre sobre eles. Em todas as categorias, esses eventos, esses tipos de conceitos, eles têm que estar muito vivos na nossa mente e na nossa prática diária, acompanhado da nossa ética profissional. Mas o que são as principais causas de erros na enfermagem? São várias. Dentre elas, a falta de formação adequada e de consciência sobre a função que esse profissional exerce diante de uma outra pessoa, um paciente. São as principais causas de erro de enfermagem. Então, precisamos cada dia mais tomar consciência de que a nossa profissão, ela é sempre observada, sempre vista e muito necessária. Por isso que eu tenho que ter uma formação adequada, buscar conhecimento, fazer leituras, estudar, praticar, fazer tudo com qualidade. Outro fato frequentemente apresentado como causa potencial de erros é a jornada de trabalho realizada pelo profissional de enfermagem. Geralmente, o profissional de enfermagem, ele acaba tendo uma carga horária desgastante. Um emprego, ele já desgasta mentalmente, fisicamente, porque a gente se doa quando está lá diante do paciente, dentro de uma unidade hospitalar, de uma UBS.
E às vezes esses profissionais, eles acabam por necessidade tendo 2 jornadas e até 3 jornadas. É uma faculdade, é um emprego à noite, é um outro emprego na outra noite, ou são 2 empregos durante o dia, ou são 12 plantões de 12 horas em unidades diferentes, aliás, em instituições diferentes. E isso, por que ele faz isso? Porque ele precisa melhorar os seus salários, que muitas vezes são baixos, pagos à nossa categoria, o que inevitavelmente vai deixar o profissional física e mentalmente vulnerável, aumentando então a propensão de cometer falhas durante a assistência. Pense numa pessoa que trabalha 2 noites, ela vai trabalhando, chega um momento que o corpo fica muito cansado, ela precisa descansar, o corpo pede, a mente pede um relaxamento, um descanso, uma renovação de energia, e essa pessoa não tem condições para isso, porque ela tem que cumprir as suas tarefas. É um risco muito grande de cometer falhas durante a assistência. Diante de tudo isso e além de tudo isso, existem ainda as dificuldades que são encontradas com relação às condições de trabalho oferecidas, sendo necessário muitas vezes esse profissional ser criativo para atender ao paciente da melhor maneira possível, quando ele não tem recursos para oferecer para esse paciente. O profissional, por vezes, ele vai se deparar com falta de materiais, a equipe vai estar reduzida, em que uma pessoa acaba por realizar a atividade de 2 pessoas, e esse desdobramento para atender um paciente, oferecer a atenção necessária, faz com que esse paciente tenha essa atenção. Muitas vezes essa atenção não é 100%, porque esse profissional ele não consegue fazer isso sozinho, precisaria de um outro colega. E essa situação coloca o profissional e o paciente em risco de cometer, então, ou de estar sujeito a um evento adverso. Os erros de enfermagem e os aspectos éticos. Há muitos anos, as instituições de saúde, elas adotam condutas punitivas aos erros e às falhas cometidas por profissional de enfermagem durante a assistência prestada ao paciente, levando então a uma tendência de subnotificação desses erros, o que prejudica estudos sobre segurança do paciente, pois assim não é possível ter uma visão de realidade do que realmente está acontecendo. Resumindo tudo isso, quanto mais o profissional ele é punido, menos ele vai fazer notificação dos erros que acontecem. Um risco muito grande de se esconder esses erros, e esses erros, quando eles não são colocados à vista de todo mundo, não consegue se melhorar a assistência. Pesquisas vão demonstrando, então, que uma parte considerável desses eventos adversos, eles poderiam ser evitados. Se fossem prevenidos, poderiam ter a possibilidade de salvar muitas vidas, evitar o sofrimento de muitos pacientes e ainda a economia de recursos financeiros. Porque um evento adverso grave, como, por exemplo, uma queda, porque houve lá um erro ou uma falta de cuidado em levantar uma grade ou de orientar um paciente que ele não poderia sair do leito e ele acaba saindo sozinho, ele acaba tendo uma fratura de repente de quadril, ele vai ficar internado, vai gerar mais custo para a vida dele, um custo social, um custo psicológico e também recursos financeiros serão empregados para que esse paciente saia logo de alta, e muitas vezes ele não consegue sair de alta. Mas os estudos mostram uma coisa muito importante. O principal erro cometido pelos profissionais de enfermagem estão relacionados ao preparo e administração de medicação. Esses dados são citados por estudos feitos sobre a segurança do paciente recentemente. É importante que todos nós saibamos que o enfermeiro ele tem um papel fundamental para minimizar esses erros. De que forma? Ele tem que atuar na prevenção, na redução desses casos, pois as falhas ocorrem em qualquer fase do processo,
desde a prescrição, da dispensação ou no preparo. Nós, enfermeiros, nós da enfermagem, somos os últimos a pegar esse medicamento e administrar no paciente, mas antes disso, deve haver uma leitura de prescrição bem feita, um acordo nessa prescrição para entender se a miligramagem está correta, se a via de administração está correta, se o nome do medicamento é aquele mesmo. Depois vem a dispensação, que geralmente é feita pela farmácia. A farmácia tem que dispensar esse medicamento de forma correta. Quando ela chega até a unidade, ela tem que ser preparado. Esse medicamento vai ser visto novamente, vai ser lido novamente o seu rótulo, vai comparar com a prescrição, vai ver a sua formulação, vai ver a sua miligramagem antes de ser introduzido no paciente. Se houver uma falha nesse processo, esse paciente então está com risco muito grande de sofrer um evento adverso por um erro grave de medicação. Algumas medidas de segurança elas podem ser aplicadas. Qual que é o objetivo? É diminuir esses erros. Por exemplo, uma dupla checagem no preparo dos medicamentos potencialmente perigosos. Atenção à comunicação quanto à prescrição, principalmente em prescrições verbais, em situação de urgência e emergência, identificação do paciente e um programa de educação permanente que vise orientação e ao treinamento, quando necessário, sobre o preparo e administração de medicamentos, bem como orientações e esclarecimentos ao paciente sobre o seu tratamento. Então vejam como é muito séria a questão de oferecer ao paciente ou ministrar para o paciente um simples comprimido VO. Hoje os pacientes, eles são muito bem orientados, muitos pacientes transplantados, pacientes com doenças crônicas, eles já conhecem, eles fazem uso dessa medicação de forma periódica, de forma sistemática, diária. Então, ele sabe o que ele está recebendo. Ele pergunta para o profissional, ele quer um esclarecimento e você precisa, na hora que vai medicar esse paciente, informar para ele qual é o objetivo dessa medicação, dar as orientações que ele necessita. Quando não está no alcance do técnico de enfermagem que vai medicar beira-leito, com certeza ele vai recorrer ao enfermeiro e juntos eles vão entender e vão orientar esse paciente sobre os seus questionamentos. A dupla checagem é uma coisa nova, mas é uma coisa muito importante. De repente, a aplicação de uma insulina. 2 olhos vão ler aquela prescrição e vão entender então que a insulina deve ser aplicada de tal forma com tantas unidades. Mas quando eu chamo um colega para fazer comigo a dupla checagem, eu consigo que ele olhe também esses mesmos detalhes. Então ele é um coparticipante da responsabilidade que eu tenho de fazer a medicação, aquela simples insulina, que para o paciente muitas vezes uma unidade a mais pode levar esse paciente a uma complicação muito séria. Quando a questão das prescrições verbais em situações de urgência e emergência é uma outra situação muito complicada, porque eu tenho que prestar muita atenção no momento de uma emergência, no que o médico está me solicitando, para que eu possa fazer essa medicação e imediatamente ele já prescrever essa medicação de forma correta. Identificar o paciente antes, chamá-lo pelo nome, conferir o leito, conferir as vias de administração, conferir a miligramagem, conversar com o paciente, perguntar sempre também se ele tem alergia àquele tipo de medicação, é muito importante, porque são medidas de segurança que eu evito que aconteça eventos graves relacionados à administração de medicamentos. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, o número de profissionais que cometem erros ainda é pequeno, porém é preciso considerar como esse erro acontece. Nos últimos anos, houve aumento de 30% de erros desses profissionais no Brasil, e os conselhos têm julgado e punido com a perda do direito de atuar na área.
Dependendo da situação e do evento, da classificação desse evento, que a gente vai entender um pouquinho lá na frente, pode causar um dano muito grande, muito grave para esse paciente. E quando ele chega a um Conselho Federal de Enfermagem, muitas vezes essa punição é como perda do direito de atuar na área em que ele trabalhou, estudou e lutou tanto tempo para estar ali exercendo a sua profissão. Por isso que entender um medicamento, estudar sobre esses medicamentos que vão ser introduzidos no paciente, prestar atenção numa prescrição médica, perder um pouquinho a mais de tempo é muito importante antes que um evento possa ocorrer. Pensando na qualidade, a qualidade da assistência prestada pela enfermagem, ela tem sido afetada pelas dificuldades que o processo do cuidar apresenta. Cuidar não é simples, requer muito cuidado mesmo, a própria palavra já diz, cuidar requer cuidado, requer uma atenção muito grande. Os principais erros cometidos estão relacionados a uma carga horária excessiva, como já foi dito antes, às vezes uma remuneração insuficiente, más condições de trabalho, situações que interferem diretamente no processo de cuidar, aumentando então a possibilidade de ocorrer eventos adversos. Veja que as medicações, a administração de medicamentos, então, é uma das atividades de maior responsabilidade do corpo de enfermagem de qualquer instituição. Para tanto, a gente tem que, então, executar as técnicas que são utilizadas de acordo com a prescrição médica, em cada caso é um caso, porém, para que haja um entendimento da prática de medicação, é necessário que se conheça todo o processo de seus componentes, necessário para fornecer o correto tratamento ao paciente. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o medicamento é todo produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnósticos. Além disso, complementa que o efeito do medicamento se deve a uma ou mais substâncias ativas com propriedades terapêuticas reconhecidas cientificamente, que fazem parte da composição do produto. À medida que o paciente recebe o medicamento, ele está introduzindo, então, uma profilaxia que pode curá-lo, ou até numa situação paliativa para amenizar algum tipo de doença, ou para fins de diagnósticos. Então, o medicamento é uma responsabilidade muito grande e está nas mãos do corpo de enfermagem. Com a necessidade de melhoria da qualidade no atendimento e nos serviços prestados, deve-se manter a regularidade da lei e também pode superar os concorrentes que estão cada vez em maior número. Muitas instituições estão buscando métodos para o aumento da qualidade, em contrapartida buscando manter ou reduzir os custos. E os erros de enfermagem ainda respondem por grande parte de reclamações dos pacientes. Em 1987, um estudo realizado pelo Centro Nacional de Estatísticas de Saúde apontou que aproximadamente 44 mil casos de iatrogenias resultaram em morte de pacientes nos Estados Unidos, sendo responsável por mais mortes do que acidentes de carro, câncer de mama e também o HIV.
Essa estatística ela pode parecer velha, mas até hoje não mudou esse contexto. Além disso, esse estudo levantou gastos na ordem de 17 bilhões de dólares americanos em custos envolvendo então essas ocorrências, sem levantar, no entanto, os custos jurídicos envolvidos nos casos. Vamos falar agora do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Os capítulos 5, 6 e 7 do Código, eles tratam das infrações e penalidades para os profissionais de enfermagem. É de extrema importância que todos conheçam e compreendam as implicações éticas e legais quanto aos riscos e responsabilidades dos profissionais de enfermagem. A seguir estão listados alguns capítulos das infrações e penalidades no qual o profissional de enfermagem, segundo o Código de Ética dos Profissionais, ele pode estar aí exposto a essas infrações e penalidades, dependendo da situação que o leva a cometer, então, uma situação, um erro, um evento grave, ele pode se enquadrar ou não em um desses artigos. É importante que vocês leiam com muito cuidado esses artigos, estudem, façam uma reflexão sobre esses artigos. Continuando então, após os artigos vem os tipos de infrações. É mais ou menos um resumo sobre o que já foi falado lá em cima. São consideradas infrações leves as que ofendem a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade, ou aquelas que difamam organizações da categoria ou instituições. São consideradas infrações graves as que provocam perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em qualquer pessoa, ou as que causam danos patrimoniais ou financeiros.
e são consideradas infrações gravíssimas as que provocam morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido, função ou ainda dano moral irremediável em qualquer pessoa. Sobre o Código de Ética, vocês viram então que são vários artigos importantes e que precisam ser vistos, ser lidos, ser refletidos, porque afinal de contas é uma profissão que requer muito da gente. As implicações éticos legais do erro na assistência de enfermagem, punições, penas e multas, de acordo com o capítulo 6 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, as penalidades somente poderão ser aplicadas cumulativamente quando houver infração de mais de um artigo. A Resolução 252 de 2001, revogada pela Resolução 370 de 2010, ela diz o quê? Ela dispõe sobre a aprovação do Código de Processo Ético das autarquias profissionais de enfermagem, a ser aplicado na jurisdição de todos os conselhos de enfermagem. Ela determina que os profissionais da área deverão conhecer todo o teor do presente código, bastando requerê-lo no Conselho Regional de Enfermagem, onde exerce suas atividades. O referido código contém as normas processuais de julgamento ético. O Código de Processo Ético Disciplinar dos Conselhos de Enfermagem. Esse código contém de forma sistematizada o conjunto de normas que rege a aplicação em todo o território nacional pelos conselhos de enfermagem. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e constitui o sistema de apuração e decisão das infrações ético-disciplinares, dos procedimentos e do processo ético. Um procedimento ético-disciplinar, ele pode ser iniciado por ofício ou por denúncia. Inicia-se por ofício quando o presidente do conselho vier a saber, por meio de uma auto de infração, ou por qualquer meio de fato que tenha característica de infração ética ou disciplinar. A denúncia é um ato pelo qual se atribui a alguém a prática de infração ética ou disciplinar. Nos dois slides a seguir, que é este mais outro que vem a seguir, continuamos falando do Código de Processo Ético. Vai se falar sobre um pouco sobre denúncia, documentos relacionados ao fato das denúncias, quando houver assinatura do denunciante, o que é uma denúncia, e se tratando de denúncia em que o fato se circunscreva às pessoas do denunciante e do denunciado, que requer uma leitura silenciosa, uma reflexão silenciosa de vocês, porque são muitos códigos e para ficar falando cada um deles ficaria muito cansativo. Gostaria que vocês lessem com calma e entendessem as
condições em que nos coloca o Código de Ética da nossa profissão. Alguns itens, alguns artigos do Código de Ética, que é o 5, o 6 e o 7. Terminando então a nossa aula, a aulinha de hoje, é importante que o profissional conheça e compreenda as legislações que regem a nossa profissão. Também é de extrema importância o conhecimento e a compreensão do Código do Processo Ético Disciplinar para uma prática pautada em princípios éticos no seu cotidiano profissional. Essas questões que nós falamos aí acima, é importante que vocês leiam de verdade, que reflitam sobre as condições em que a gente pode estar aí atuando, pode estar entendendo, o que a gente está sujeito de repente a passar. A gente precisa entender o que contém os nossos códigos de ética, todos os artigos, aquilo que nos diz respeito. É importante, então, fazer uma leitura reflexiva em todos esses códigos, esses parágrafos que eu falei aí em cima, que fazem parte do capítulo 5, 6 e 7. É importante estar inteirado, porque, afinal de contas, vocês estão caminhando para uma profissão que nada mais é do que se dedicar ao outro e cuidar da vida do outro, entrar na vida do outro com a melhor intenção. Mas estamos sujeitos a estar aí em risco de acontecer algum evento, e esse evento, muitas vezes, ele não é um evento qualquer, pode até ser um evento grave. Então, prestar atenção nesses códigos e ver mesmo o que ele nos diz, o que ele diz em respeito à nossa profissão. Terminando a nossa aula, eu deixo um exercício muito simples que vocês podem me enviar por e-mail, que vai constar nota para essa matéria, então, de bioética. Eu gostaria que vocês escrevessem um caso que vem na cabeça de vocês, diante de tudo que a gente já conversou nessa pequena aula, e que pode ser considerado, sob o seu ponto de vista, uma situação de imprudência, ou de imperícia, ou de negligência. Escolha um desses três para falar então e conte um caso. Escolha sobre o que você quer escrever, não precisa ser os três. Se quiser ser os três para exercitar, pode fazer também, pode me enviar, mas um desses só, tá? Também gostaria que vocês escrevessem em cima disso que vocês vão escrever, da imprudência, da imperícia ou negligência, encontrassem então no Código de Ética citado aí embaixo, nesses artigos, no 5, 6 e 7, alguma coisa que se encaixasse no caso em que vocês estão descrevendo, tá? Para que façam esse exercício de forma reflexiva e que vocês não se esqueçam mais do que foi estudado aí, que é muito importante para a nossa vida profissional. Terminando então nossa aula de hoje, muito obrigado pela atenção e até terça-feira que vem, tá bom? Que eu vou procurar então fazer uma outra aula para mandar para vocês, tá? Bons estudos e tenham uma boa semana e se cuidem.